E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos começar agora mais uma aula de física e essa semana faremos uma revisão com algumas questões sobre o assunto de hidrostática. A aula será ministrada por mim, Mariana Lois, e pela petiana Gabriela Azevedo. Vamos lá, exercício 1. Um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume de 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. A densidade do cubo e a massa específica do alumínio são, respectivamente. Então, pessoal, essa questão envolve dois conceitos fundamentais do assunto de hidrostática, que é a densidade e a massa específica. Relembrando aqui um pouco o assunto, temos que densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo e o seu volume, sendo ele um corpo homogêneo ou não. E a massa específica é a razão entre a massa e o volume do corpo quando ele é maciço. Mas o que isso quer dizer? Isso nos diz basicamente que a densidade varia de acordo com o volume do corpo, estando ele todo preenchido de um certo material ou não. Já a massa específica, ela será uma característica pertencente ao material, sendo assim, somente o volume que o material possui. É um valor associado à substância e que independe da sua forma física. Voltando para a questão, recomendo que você pause um pouco agora o vídeo e tente resolvê-la. Vamos lá para a resolução. Primeiro, calculando a densidade, temos que densidade é igual a massa sobre volume. A questão diz que a massa do cubo é 100 gramas e o volume do mesmo é 50 centímetros cúbicos. Como estamos calculando a densidade, não precisamos nos preocupar com a parte oca do cubo. Então, dividindo 100 por 50, temos que a densidade é igual a 2 gramas por centímetros cúbicos. Agora, calculando a massa específica, também vamos fazer massa sobre volume, só que agora o volume tem que ser maciço, ou seja, não devemos considerar a parte oca. Se eu desconsidero a parte oca, a massa não muda, porque a massa é a parte de alumínio. Agora, o volume de alumínio é o volume total, que nessa questão é 50, menos o volume da parte oca, que é 10. Então, quando a gente vai fazer a conta, temos aqui a massa, 100 gramas, dividido agora pela parte maciça de alumínio, que é 40 centímetros cúbicos, ficando então com 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Sendo assim, a alternativa certa é a letra D. Exercício 2. O exercício 2 é um probleminha teórico que caiu na prova do Enem. Vamos lá. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade de culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. E aí temos aqui as alternativas: mais largos, reduzindo a pressão do solo, mais estreitos, reduzindo a pressão do solo. Então, outro conceito importantíssimo na hidrostática é a pressão. E o que é pressão? Pressão de uma força sobre uma superfície é o quociente entre a intensidade da componente da força normal à superfície e a área dessa superfície. Ou seja, a pressão depende da força aplicada por alguém, por algum corpo, e da área onde essa força está sendo aplicada. E mais, a pressão é inversamente proporcional à área de aplicação. E o que isso nos diz? Que quanto maior a área de contato entre o corpo com a superfície, menor será a pressão. Podemos observar aqui essa imagem onde temos dois pezinhos com a mesma massa, de 1 kg. Porém, a pressão do peso que está diretamente colocado sobre a mão é menor que o outro, pois a área de contato é maior que a área do outro que usa um alfinete como suporte. E então, depois dessa explicação, como deve ser a substituição dos pneus dos tratores?
Note que a questão diz que a compactação do solo se dá devido ao intenso tráfego de máquinas muito pesadas. Nesse caso, o pneu precisa assumir certo formato para diminuir a pressão que as máquinas exercem sobre o solo. Então, sendo pressão igual a força sobre área, quanto menor for a pressão, maior a área de contato. Dessa forma, a resposta correta é a letra A, pois com os pneus mais largos, aumentamos a área de contato dele com o solo, diminuindo assim a pressão. Vamos lá para o exercício 3, que é outra questãozinha do Enem. No manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Primeira instrução. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. kPa significa quilopascal. Segunda instrução. Para pressões de água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. A massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele pede, né? Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Aí temos uma imagem representando a caixa d'água e a torneira, e queremos saber justamente essa altura H, que são as alturas entre a torneira e a caixa d'água, para que a água assuma pressões máximas e mínimas. Relembrando o assunto, temos que pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido sobre o recipiente ou o ambiente que o contém devido ao seu peso. A pressão hidrostática depende da densidade do líquido, da altura da coluna líquida acima do ponto e da aceleração gravitacional, e não depende do formato e do tamanho do recipiente. Aqui temos uma dica para responder essa questão, mas que pode ser útil para responder outras questões também, que é que 1 kPa, 1 kPa, é igual a 1.000 pascais. Voltando para a questão, recomendo novamente que você pause um pouquinho o vídeo e tente resolvê-la. Então, como a questão pede para calcularmos a altura sem o uso do redutor de pressão, para a altura mínima usaremos a pressão mínima. Logo, pressão é igual a massa específica multiplicado pela altura e pela gravidade. Então, substituindo 18 kPa, que é igual a 18 vezes 10 à terceira pascais, a massa específica da água, que é 1.000, 10 à terceira, a altura, que é o que queremos achar, e a gravidade, que vale 10. Simplificando esses valores, ficaremos com 18 sobre 10, então a altura mínima será 1,8 metros. Agora, para a altura máxima, usaremos a pressão máxima. Logo, calcularemos pela mesma fórmula, agora só mudando o valor da pressão. Então, substituindo 38 kPa, que é igual a 38 vezes 10 à terceira pascais, a massa específica da água 1.000, ou 10 à terceira, a altura máxima nesse caso, e a gravidade, que vale 10. Simplificando esses valores, ficaremos com 38 sobre 10. Então, a altura máxima será de 3,8 metros. A alternativa correta é a letra A. Exercício 4. A figura abaixo mostra como 3 líquidos immiscíveis de densidades diferentes se dispõem num tubo em U. Sendo dadas as densidades do líquido 1 e do líquido 3, ele dá aqui as densidades, né? 0,4 gramas por centímetros cúbicos e 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Determine a densidade D2 do líquido 2. Nessa questão, precisamos relembrar do teorema de Steven. E o que diz esse teorema? Quando dois pontos estão dentro de um mesmo fluido, se os dois pontos estiverem no mesmo nível, eles estão submetidos à mesma pressão.
Exemplificando isso para vocês, trouxe aqui nessa imagem 3 recipientes. E supondo que os 3 contenham água, a pressão na lâmina d'água, aqui nesses 3 pontos A, B e C, é igual independente do formato do recipiente. Usando o teorema de Stevens, vamos entender agora o princípio dos vasos comunicantes. Aqui nesse desenho em forma de U, eu tenho um recipiente, um tubo, e dentro desse recipiente eu tenho 2 fluidos, esse fluido A, em azul, e o fluido B, que é esse verdinho. Primeira coisa que vocês têm que saber é que se você pega 2 fluidos diferentes, immiscíveis, e coloca dentro de um mesmo recipiente, aquele fluido com maior densidade ocupa a parte de baixo, e o de menor densidade fica na parte de cima. Então, nesse caso, o fluido B é mais denso. A massa específica do fluido B é maior do que a massa específica do fluido A. Prestem atenção que nesse mesmo desenho eu coloquei aqui 2 pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E os dois estão no mesmo nível. E se estão no mesmo nível, estão submetidos à mesma pressão. Então, P1 é igual a P2. Ainda podemos analisar cada ponto separadamente. No ponto 1, quem está fazendo pressão é o fluido A, que é esse azul. Então, nesse mesmo vídeo, vimos que pressão de fluido é pressão hidrostática, e a pressão hidrostática é dada pela massa específica vezes a gravidade vezes a altura do fluido, que está em cima do ponto. Já no ponto 2, quem faz pressão é essa coluna aqui do fluido B. Então, vamos lá colocar na fórmula a pressão do ponto 2 é a massa específica do fluido B vezes a gravidade vezes a coluna de fluido que você tem aqui acima do ponto B. Como a gravidade é a mesma, podemos simplificá-la, e o que sobrará é a fórmula do princípio dos vasos comunicantes, que é a massa específica de um fluido vezes a altura é igual à massa específica do fluido B vezes a altura B. Voltando para a questão, pause um pouquinho o vídeo e tente resolvê-la. Vamos lá, faremos a questão em 2 passos. Olhando para esse tubo, observamos 3 fluidos, o 1, o 2 e o 3. O 1 ocupa essa parte aqui à esquerda. O 2, que é o mais denso, que ocupa toda essa parte de baixo, essa partezinha de 2 centímetros e toda essa parte de baixo, até o ponto B. E o 3, que é esse fluidozinho à direita, no tubo. No passo 1, analisaremos a pressão nos pontos de alturas iguais, ponto A e ponto B. E pelo princípio dos vasos comunicantes, temos que a pressão em A é igual à pressão em B. Então, como no ponto A temos 2 colunas de líquidos diferentes, temos que a pressão no ponto A é igual à densidade do líquido 1 vezes a altura da coluna de fluido 1, que você tem acima desse ponto, mais a densidade do líquido 2 vezes a altura de coluna de fluido 2, que tem acima desse ponto. Já no ponto B, temos só o líquido 3, então a pressão em B será igual à densidade do líquido 3 vezes a altura da coluna de fluido 3, que tem acima desse ponto. Agora, no passo 2, substituiremos os valores. Densidade do líquido 1 é 0,4 e altura 1, 7 centímetros, mais a densidade do líquido 2, que é o que queremos encontrar, multiplicado por H2, que é 2 centímetros, igual à densidade 3, que foi dada, e é 2,5 gramas por centímetros cúbicos, multiplicados por H3, que temos nessa figurinha 5 centímetros. Fazendo essa manipulação algébrica, temos que densidade 2 é igual a 12,5 menos 2,8 dividido por 2. Fazendo essa continha, encontramos que a densidade 2 é igual a 4,85 gramas por centímetros cúbicos. E é isso, pessoal.
Agora, ficaremos com a Gabi a partir do exercício 5. Oi, gente, como estão vocês? Então, como a Mari falou, meu nome é Gabriela e eu vou dar continuidade à aula aqui com vocês. Exercício 5. Vamos ver o que ele diz. Dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão cheios de um líquido incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e assim pressionar o líquido. Se uma força de intensidade 5 newtons é aplicada no pistão de tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força em newtons transmitida ao pistão do tubo maior? Os raios internos do cilindro são 5 cm tubo menor e 20 cm para o tubo maior. Então, para fazermos esse exercício, vamos relembrar primeiro o Teorema de Pascal, que foi um dos tópicos abordados na aula anterior. Mas o que é que esse teorema fala? De acordo com essa definição que eu coloquei aqui, ela fala que o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal, em equilíbrio, se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. De uma maneira mais simples, o teorema de Pascal, ou princípio de Pascal, ele considera um recipiente, como temos aqui na imagem, onde dentro dele está contido um fluido. Em cada um dos lados desse recipiente vai ter um êmbolo. Mas, Gabi, o que é um êmbolo? Então, podemos considerar esse êmbolo como uma plaquinha móvel, onde eu posso pressionar tanto aqui em cima para ela descer, quanto aqui embaixo e ela vai subir, certo? Então, continuando. Aí a definição fala que se eu aplico uma pressão em uma dada região do fluido, como por exemplo nesse êmbolo daqui, a pressão ela vai ser transmitida para todos os pontos desse fluido. Mas o que seria uma pressão? Então, vimos anteriormente que a pressão ela pode ser dada por uma fração, onde o numerador vai ter uma força que está sendo aplicada e no denominador eu vou ter a área em que essa força está sendo aplicada. Então, se eu aplico uma força nesse êmbolo daqui, eu vou gerar uma pressão que vai ser transmitida igualmente em todos esses pontos daqui. E então vai surgir nesse lado uma nova força, que é essa minha força 2. Se a pressão nesse lado é F1 sobre A1 e nesse lado daqui é F2 sobre A2, e a gente já comentou que a pressão desse lado daqui é igual à pressão desse lado daqui, então nada mais justo do que igualar essas duas pressões, certo? Então, vamos voltar para a questão. A questão, ela fala sobre dois tubos cilíndricos. Guarda bem isso daí, porque a gente vai usar essa informação daqui a pouco. E diz que eles estão interligados. Dentro desse sistema, a gente tem um líquido incompressível, certo? Cada lado deles com um pistão, cada lado desse sistema daqui. Ou seja, esses pistões eles vão fazer justamente o papel do êmbolo que eu tinha falado anteriormente, certo? Ele fala aqui que vai ser aplicada uma força com a intensidade 5 newtons. E aí pergunta a força que vai ser transmitida aqui nesse pistão número 2. Outro dado importantíssimo que a questão dá é o valor do raio de cada pistão. Aí você pode pensar, mas a gente não falou nada sobre raio. Então, se acalma aí que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver essa questão daqui a pouco. Vem comigo. Tá aí nossa figurinha. A gente viu que quando eu aplico uma força desse lado aqui, vai ser transmitida uma pressão igualmente em todos esses pontos, certo? Então, a gente pode igualar as pressões desse lado daqui com esse lado daqui, certo? Então, vendo essa formulinha que eu coloquei aqui,
a gente percebe que o único dado que a questão ela fornece realmente foi a intensidade dessa força 1, certo? De 5 newtons. Mas e essas áreas daqui que a questão não deu? Eu tenho algum dado que me ajude? Então, a questão, na verdade, ela forneceu o raio de cada um desses pistões, certo? Observando eles de cima, eu vejo um círculo. É como se fosse olhando aqui de cima. É como se fosse a tampa disso daqui, certo? Tem um formato circular. E aí a gente sabe a área do círculo? Sim, a gente sabe que a área do círculo equivale a πr ao quadrado, certo? Então agora temos tudo. Basta a gente substituir os valores e assim a gente vai chegar na força 2, que é o que o exercício pede. Então a gente tem a fórmula aqui, certo? A área, ela vai ser dada pela área de cada círculo e basta começar as substituições. Temos aqui uma força de 5 newtons para a força 1. E aí, como eu tenho aqui π e aqui π em ambos os lados, eu posso cortar. Por isso que não apareceu aqui, certo? E aí eu tenho 5 centímetros, 5 ao quadrado de um lado e 20 ao quadrado do outro, que foi o valor que a questão deu para os nossos raios. Isolando o nosso F2, chegamos nessa divisão aqui, certo? E aí temos o nosso resultado. E aí? Tudo certo até aí? Se você ainda não entendeu, eu recomendo que você volte um pouquinho o vídeo, mas se a sua dúvida persistir, pode entrar em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp, que aí com certeza eu estarei disponível para tirar a dúvida de vocês, certo? Vamos agora para a última questão, a sexta questão. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 newtons a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico? Então, antes de resolvermos essa questão, vamos revisar um pouquinho sobre o conceito que a gente vai utilizar, que é o Teorema de Arquimedes. E aí a gente vai conseguir entender o que é esse tal de empuxo, certo? Então, contando brevemente a história, dizem que Arquimedes recebeu um pedido do rei. E aí ele queria que o Arquimedes descobrisse se a coroa dele era composta puramente de ouro, ou se tinham enganado ele, tinham misturado algumas substâncias nela. E aí Arquimedes foi para casa, pensativo, e foi tomar um banho. Quando ele entrou na água, ele percebeu que o nível da água subiu na banheira. E aí ele percebeu que o volume que tinha aumentado era justamente o volume da parte do seu corpo que estava dentro d'água. Aí dizem que ele saiu gritando Eureka, como tem aqui na imagem, que é uma palavra relacionada ao surgimento de uma ideia. E aí foi assim que ele descobriu que era o famoso empuxo, e aí ele conseguiu levar uma resposta para o rei. Mas e na teoria? O que é que isso quer dizer, né? Empuxo quer dizer que se eu tenho um bloco e ele está submerso na água, o fluido ele vai exercer uma força sobre esse objeto mergulhado, e aí essa força ela vai ser representada verticalmente para cima. A fórmula do empuxo ela vai ser dada pela densidade do fluido vezes o volume imerso do corpo vezes a gravidade, certo? Agora a gente pode voltar para a questão.
A primeira coisa que a gente tem que fazer para responder, vamos lá, é analisar a situação do sistema quando ele ainda estava fora da água, certo? Então, temos aqui nosso bloco, uma força atuando para cima, que é representando o dinamômetro, e uma atuando para baixo, que é a nossa força peso. Como a força marcada do dinamômetro é de 30 newtons e esse sistema está em equilíbrio, a gente pode igualar as duas forças. E aí a gente acha que o peso é de 30 newtons. Tudo bem até aí? E aí o segundo passo é analisar esse sistema dentro d'água. A partir daí, a gente sabe que existem 3 forças atuando no nosso bloco. Vamos ver quais são. Em cima, a gente vai ter a força do dinamômetro, a nova força dele. A gente vai ter o empuxo que foi gerado. E aqui, embaixo, vai aparecer o peso do corpo, certo? Como o nosso sistema está em equilíbrio, podemos dizer que essas duas forças somadas aqui em cima, elas são iguais à força que está para baixo, que é o peso, certo? A questão, ela diz que a nova força marcada no dinamômetro, ela é de 24 newtons, certo? E a gente já achou anteriormente aqui qual que era o peso do corpo. Sendo assim, a gente consegue encontrar facilmente o valor do empuxo. Mas calma aí, a questão ainda não acabou. O que ela pede para a gente, na verdade, é o valor da densidade da água do lago. E como a gente viu anteriormente, a fórmula do empuxo, segundo o princípio de Arquimedes, nos permite encontrar esse valor. Ela fala que, a questão, né? Ela nos mostra que o corpo ele foi colocado somente a metade dentro da água. Então, aqui a gente tem a metade do seu volume. O volume do cubo ele é dado pelo comprimento das suas arestas ao cubo. A questão ela deu esse valor daqui em centímetros, mas para os cálculos a gente vai utilizar ele em metros. Substituindo então esses valores, conseguimos chegar à nossa resposta, certo? No entanto, a questão ela pediu o valor em grama por centímetro cúbico. E o nosso resultado aqui, ele está em quilograma por metro cúbico. Fazendo a transformação, a gente sabe que esse quilograma equivale a 10 elevado a 3 gramas e o metro cúbico equivale a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Chegando então no nosso resultado. É aqui. Certo? Então, finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E, em caso de qualquer dúvida, podem falar lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar lá pronto para atender vocês.